Pessoal, mais um vídeo de questão, agora de máxima transferência de potência, terceira questão da lista de circuitos 1 do professor Magnata, lá da UFPE. Questão bem simplesinha, tá? Mas eu vou me estender um pouquinho nela, porque eu tenho algumas considerações interessantes aí a fazer. Ok? Algumas coisas que a gente sempre tem que ficar atento. Seguinte, vamos ler a questão, né? No circuito da figura abaixo, determine o valor da resistência R para que o resistor de 12 ohms dissipe a potência máxima. Eu vou começar com esse aqui, que esse aqui é o mais fácil que tem, depois eu vou para esse aqui, tá bom? Vamos começar com o da direita. E foi aí que me falou meio zangado, Zé Jacó. Ok? Então, ele está interessado no valor de R que maximize a potência consumida aqui em 12 ohms. Ou seja, ele quer P12 máximo. A gente pode fazer de maneira direta, assim, no cálculo aleatório, ou a gente pode analisar e depois chegar a uma conclusão e confirmar com o cálculo, que é o que eu pretendo fazer aqui. Veja só, vamos observar. Se você observar bem o circuito, a gente vai ter que o resistor de 12 ohms está em paralelo com a fonte. Ou seja, a tensão no resistor de 12 ohms é 20 volts. Ó, o 2, ó. É 20 volts. Ou seja, não importa qual seja o valor de R, sabendo que R aqui, né, está limitado a 0 até mais infinito, ou seja, um resistor aberto. Então, a gente pode afirmar que para qualquer valor dessa faixa aqui de R, a tensão no resistor de 12 ohms vai ser 20 volts. E se a gente sabe que a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, então aqui a potência vai ser igual a 20 ao quadrado dividido pela resistência, que é 12. E perceba, essa função aqui independe de R. Então, a gente vai ter que isso aqui, vamos calcular, né? 20 ao quadrado, que é 400, dividido por 12. Isso vai dar 33,3 watts. Ou seja, a máxima transferência de potência, P12 max, vai ser igual a 33,3 watts para R em todo o seu intervalo. Ou seja, qualquer valor de R vai gerar esse resultado aqui, ok? O que a gente pode fazer também, além disso? A gente pode fazer esse aqui como se fosse um equivalente de Thevenin. Vamos fazer equivalente de Thevenin daqui e a gente calcula a máxima transferência de potência. Veja. 20 volts. 6 R. Se a gente for calcular o VThevenin, é fácil, né? VThevenin aqui, 20 volts. Se a gente for calcular agora o R de Thevenin, que vai ser o R de Thevenin? Eu gosto de calcular o R de Thevenin pelo método do curto-circuito. Então, aplicando o curto-circuito aqui. Que vai ser ICC. Perceba, se aplicar um curto-circuito, isso aqui some, porque é uma resistência finita em paralelo com o curto-circuito. Logo, vai ser uma tensão de 20 volts sobre a resistência zero, ou seja, ICC vai ser igual a 20 sobre zero. Isso tende para mais infinito. Se eu for calcular o meu R de Thevenin, quem é R de Thevenin? É V Thevenin dividido por ICC. Ou seja, 20 dividido por infinito. Isso tende para zero. Ou seja, o meu equivalente de Thevenin desse circuito aqui é uma fonte de tensão ideal. Olha, então aqui vai ser o equivalente de Thevenin. Então, vou conectar agora com a carga. Perceba que é justamente isso. Ou seja, independente do valor de R, a tensão de 20 volts vai estar no resistor de 12 ohms. E a potência consumida vai ser sempre essa aqui, 33,3 watts. Agora vamos observar aqui esse que é o caso que eu considero mais interessante dessa questão, que é o seguinte. Ok. Aqui não é mais uma fonte de tensão, ou seja, esse ramo aqui, que está em paralelo com esse, está em paralelo com esse aqui. Ou seja, esses três ramos estão em paralelo, então há a mesma tensão sobre esses três ramos. E a mesma coisa aqui, vai haver a mesma tensão sobre esses três ramos. Mas essa não é mais uma fonte de tensão, ou seja, não tem mais essa tensão determinada. Essa aqui é uma fonte de corrente. Então, a corrente que vai chegar aqui, que são esses 20 amperes, vai se dividir, como a gente já viu lá em divisor de corrente, proporcionalmente a essas resistências aqui do sistema. Aqui vai ser, eu vou chamar de I2 e aqui eu vou chamar de I1. Ok? Se a gente lembrar lá do vídeo de divisor de corrente, a gente vai ter que I2 é igual a 6 mais R dividido por 6 mais R mais 12, vezes 20. Ou seja, essa é a corrente que circula aqui no resistor de 12 ohms. Então, a gente sabe que a potência no resistor de 12 ohms é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Ou seja, eu vou botar o 20 aqui na frente, tá? 20 ao quadrado, vezes 6 mais R ao quadrado, dividido por 12 mais 6, 18. 18 mais R ao quadrado. E aquela velha história, né? Você vai achar a potência em determinado resistor, em função de uma determinada resistência, de algum determinado outro parâmetro do circuito. Aí você vai derivar aquela potência com relação àquele parâmetro igual a zero
Você vai descobrir o ponto ou os pontos de derivada zero nessa função, tá? Então, antes de fazer isso, de fazer a comprovação por cálculo, eu quero que vocês observem o seguinte. Para observar esse circuito aqui, vamos observar o circuito. Como é a topologia dele? É o seguinte. A gente sabe que essa resistência só pode ser maior ou igual a zero. Então, o menor valor que essa resistência pode atingir é zero. Ou seja, a resistência desse ramo aqui vai ser 6 ohms. Ou então, o maior valor que essa resistência pode atingir é infinito. Então, esse ramo inteiro aqui é um circuito aberto. Vou botar aqui uma chavezinha aberta. Tá bom? Então, esse ramo inteiro é um circuito aberto. Ou seja, se esse ramo é um circuito aberto, toda a corrente que vai passar por esse resistor aqui. Certo? E se for o caso anterior, em que o meu resistor é, na verdade, um curto-circuito, então a corrente vai ser dividida da seguinte forma. I2 vai ser igual a 6 dividido por 6 mais 12 vezes 20. 6 sobre 6 mais 12 isso é 1/3 vezes 20. Ou seja, a corrente que passa aqui vai ser 1/3 de 20. Ora, se à medida que esse resistor cresce, esse valor aqui também cresce, de modo que isso aqui, vai ser agora 6 mais R, e aqui vai ser 6 mais R, começa a se aproximar de infinito, o valor da minha resistência I2 também começa a crescer. De modo que quando está infinito, isso aqui pode ser considerado zero, isso aqui vai tender para 1. 1 vezes 20 é 1, ou seja, I2 vai ser igual a 20. Ou seja, a gente pode discernir, olhando para o circuito, que a maior potência consumida vai acontecer quando R for igual a infinito, tender para infinito, ou seja, o circuito aberto. Vai calcular a potência agora. Vou apagar isso aqui porque está meio bagunçado. Então vamos lá. A potência, quando R vai tender para infinito, vai ser igual a 12 vezes 20 ao quadrado. A corrente que passa é a corrente I2 que passa no resistor de 12 ohms, quando R tende para infinito. Tá bom? Então vamos fazer. Isso aqui vai ser 12 vezes 400, né? 4 vezes 12, 48. Então, 48 vezes 100, isso vai ser igual a 4.800 watts. E é fácil de enxergar isso nessa fórmula também. Se eu colocar aqui, para ser também mais fácil. Já que ambos, o numerador e o denominador estão elevados ao quadrado, pode dizer que toda essa fração aqui está elevada ao quadrado. E perceba, se eu fizer R tendendo para infinito aqui embaixo, isso aqui eu posso considerar como zero, isso aqui eu posso considerar como zero, isso aqui vai tender para 1. 1 ao quadrado, tá bom? Perceba, à medida que eu for diminuindo o meu valor de R, você vai ver que isso aqui eu não posso mais desconsiderar como zero, e esse numerador vai ser sempre menor que o meu denominador, de modo que isso aqui vai ser sempre menor do que 1. E quando é menor do que 1, esse valor aqui sempre vai ser menor do que 4.800 watts. Ou seja, a minha potência máxima é 4.800 watts, e para qualquer valor menor que isso, essa potência é menor do que 4.800 watts. Ou seja, a potência máxima que eu posso absorver na minha faixa de resistência de 0 a mais infinito é 4.800 watts. Tá? Agora aqui, se a gente for fazer por cálculo, aí a gente vai fazer aquilo que eu falei, derivar P em relação a R e igualar a zero. A gente vai ver que o resultado que a gente vai encontrar não é coerente, e você vai entender o porquê, tá bom? Januário, Louis, tu pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso e com ele ninguém vai, Louis. E aí, né, a gente vai encontrar que essa função só vai funcionar, ou seja, os zeros dela vão estar em x igual a menos 6911200 dividido por 1152000. Corta aqui. Enfim, no frigir dos ovos isso aqui vai dar menos 6. Ou seja, sabe que esse x aqui é, na verdade, R, e o R tem que ser um valor real para resistências, eu não posso ter resistência negativa, logo esse é um valor inválido, porque está fora dessa faixa aqui de resistências, tá bom? Então, sabendo que esse é um valor inválido, vamos avaliar então a continuidade dessa função aqui, derivada de x de 0, ou seja, de R de 0, até mais infinito. Como ela se comporta? A gente sabendo como ela se comporta, a gente vai saber qual vai ser o resultado que a gente precisa encontrar aqui, entendeu? Pessoal, só um adendo aí. Quando eu tava falando de continuidade, eu tava querendo falar de continuidade do sinal positivo. Ou seja, se da minha extensão que eu estou avaliando, o sinal da minha derivada continua positivo. Por quê? Né? Quando a gente tem uma função, a derivada dessa função indica, entre outras coisas, se a minha função é crescente ou decrescente. Ou seja, para determinado intervalo da minha variável, se a derivada da minha função for positiva, significa que naquele intervalo a minha função é crescente. E é isso que eu queria garantir. Eu queria garantir que no intervalo de 0 até mais infinito da minha resistência, a minha função fosse crescente. E para isso eu tinha que saber se, desde o início do meu intervalo de R até o fim, a derivada primeira da minha função era positiva, entendeu? Então vamos observar o seguinte. Se x for para zero, a gente vai encontrar que o valor dessa derivada de potência para R igual a zero, ela vai ser 118,52. Ok? Ou seja, é um valor
positivo. Vamos aumentar agora para 10, tá? Se R for igual a 10 ohms agora, a gente vai ter que a derivada vai ser 83,97. Ou seja, também positivo. Vou aumentar ainda mais agora, vou colocar 10 milhões. A minha derivada vai para 1,15 vezes 10 a menos 9. Valor super pequeno, né? Ainda assim é positivo. Eu vou extrapolar agora, colocar infinito, né? Que é o valor, que é o resultado que a gente já encontrou. Vamos ver o que é que vai encontrar aqui. Zero. A zero não é positivo nem negativo, mas a gente vê que ele vem positivo e vai decaindo, mas continua positivo. Ou seja, eu posso colocar aqui zero mais. Porque ele vem, o limite dele pela esquerda é positivo. Então eu posso dizer que nesse limite a derivada dele é zero. Ou seja, ali também há um valor de pico, há um valor de máximo. Se a gente fizer as contas, a gente vai perceber que no valor menos 6 que ele achou aqui, a potência vai ser zero. Ou seja, é um valor de mínimo, não de máximo, mas é um de derivada positiva. Então é o seguinte, toda vez que a gente for fazer conta assim de derivada, a gente nunca pode pegar o primeiro valor que a gente achou e dizer que essa é a resposta. A gente tem que avaliar se esse valor está condizente com aquilo que a gente espera da questão. Ou seja, a gente tem que fazer a questão consciente do que a gente está querendo achar. Eu estou querendo achar a potência máxima. Como é que a potência máxima vai ser zero? Então, eu tenho que testar aquele valor que eu achei para ver se ele é consistente. A primeira inconsistência é um valor negativo para resistência. Não pode acontecer. Segunda inconsistência, a potência que aquele valor me leva a encontrar é zero. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, tem que observar essas coisas, tá? Tudo mais. Outra coisa também, perceba que em todo intervalo de R 0 até mais infinito, ele é positivo. Não sendo positivo só nesse ponto, que consistentemente é um intervalo aberto. Ou seja, até esse mais infinito com intervalo aberto, ou seja, englobando o zero mais aqui, a derivada é positiva. Ou seja, para R crescente, a função da potência também é crescente. E se assim é verdade, quanto maior R, maior P. E se isso é verdade, então o maior valor de P vai acontecer no maior valor de R. Nesse caso, como R não está limitado, o maior valor de R é infinito. Então o maior valor de P vai ser infinito. Tá bom? Só para mostrar isso de maneira gráfica para vocês, tá? Eu acho que eu não falei desse programa ainda no canal. É um programa de simulação de circuitos. Ele é mais usado para eletrônica, tá? Enfim, só para vocês entenderem. Eu coloquei as duas fontes aqui, tá? Em paralelo, sendo que as duas agora estão ativas. Você vê que se eu rodar, a corrente dessa fonte tá aqui circulando só entre ela, tá? E a fonte de tensão tá aberta, ou seja, não tem potência sendo fornecida para cá. E aí, né, só para vocês repararem aquilo que eu disse, a fonte de corrente nunca pode ficar aberta e a fonte de tensão nunca pode ficar curto-circuitada. Se só por curiosidade a gente fizesse isso, a gente trocasse as chaves aqui, né? Vamos trocar as chaves. A chave da corrente aqui é uma chave que tem a posição aberto ou fechado, e a chave da fonte de tensão é uma chave que uma das opções é curto-circuito, tá bom? Vamos ver o que acontece aqui. Primeiro, né? Eu vou fechar essa chave aqui e vou deixar a fonte de tensão conectada aqui ao circuito. Perceba, funcionando normal. Se eu abrir aqui, o meu programa ele apresenta o seguinte comportamento. Quando eu abro fonte de corrente, perceba que ele invalida esse circuito. É como se ele estivesse dizendo assim: esse circuito não existe. É uma estratégia para ele não precisar calcular a tensão infinita, porque, como vocês sabem, é uma máquina que tem processamento finito. Então, ele não considera essa fonte de corrente atuante no sistema. Já para a fonte de tensão, olha o que ele faz. Voltage source is shorted, ou seja, a fonte de tensão está curto-circuitada. E ele não pode continuar o programa, você percebe que ele para e encerra o programa, tá? Se eu tentar iniciar o programa, ele dá a mesma mensagem, justamente porque aqui vai passar uma corrente infinita. E passando uma corrente infinita, vai além do processamento da máquina. Então, toda vez que eu for fazer o circuito, eu tenho que observar para que minha fonte de tensão nunca fique curto-circuitada e minha fonte de corrente nunca fique aberta, tá? Mas voltando aqui, vamos para o primeiro caso, né? Que é com a fonte de tensão. Vamos lá, então eu vou fechar aqui a chave. Ok? Esse aqui é o resistor de 6 ohms, o de 12, e aqui é o resistor que eu vou variar, tá bom? Então, observe o seguinte, eu tô aqui com 1 ohm. A corrente aqui é 1,67 amperes. E a corrente aqui é 2,86 amperes. Se eu diminuir, colocar para 1 micro-ohm, que é a menor resistência que ele aceita aqui, olha para onde a corrente vai. A corrente aqui saiu de 2,86 e foi para 3,33, e a corrente aqui foi para 1,67. Tá bom? Foi não, permaneceu em 1,67, perdão. Eu vou até dar um zoomzinho aqui. Se eu agora aumentar bem muito, para a máxima resistência que esse programa aceita, que é 1 giga-ohm. Vê, aqui tá. Percebe que a queda de tensão fica toda aqui. Você vê que tem uma corrente pequena, porque essa resistência não é infinita, ela é 1 giga-ohm. E aqui tem 20 nanopéres passando aqui por esse ramo. Mas é tão pequeno que ele nem considera que é uma queda de tensão nesse resistor. Perceba, aqui é 20 ohms da fonte e aqui tá todos os 20 ohms dessa fonte. Ou seja, ele está considerando que a resistência é infinita, entre aspas. Mas perceba que a corrente não muda. A corrente aqui continua os mesmos 1,67 amperes. Por quê?
Porque, como vocês podem perceber, essa fonte de tensão está em paralelo com esse resistor. Ou seja, isso aqui não importa. Esse ramo do meio aqui não importa para esse resistor, tá bom? Então, só corroborando aí a primeira parte da questão que eu fiz. Vamos agora para a segunda questão. Vou abrir aqui e vou colocar a fonte de corrente, ok? Eu vou colocar aqui para 1 ohm. Perceba agora como é que fica. Vocês vão perceber que, primeiro, olha a tensão aqui, 88, a tensão agora vai depender do circuito e quem não vai mudar é a corrente fornecida pela fonte, tá? Então, observa aqui. Percebe que há uma divisão de corrente. Para 7 ohms, esse ramo agora tem 7 ohms, a corrente que entra aqui é 12,6 e aqui 7,37. Se eu aumentar agora o primeiro exemplo que eu dei foi 0, né? Então vamos para 0 aqui, mas o que ele considera mais ou menos 0, né? Próximo de 0. Então, 1 micro-ohm. Perceba que a minha corrente aqui é 3,3 e a minha corrente aqui é 6,67. Então, e perceba aqui que a minha tensão é 80 volts. Se a gente calcular quem vai ser essa potência consumida pelo resistor de 12 ohms, isso aqui vai dar 533,3. Agora vamos para o segundo exemplo que eu dei, que é o de 10 ohms. Se esse R for 10 ohms, a gente vai ter que agora a corrente é 11,4 e 8,57. Se a gente for fazer os cálculos de novo, né? Isso vai dar 1.559 watts consumidos aqui pela potência de 12 ohms. Pelo resistor de 12 ohms, perdão. Se agora eu botar 10 milhões, se 1 milhão é mega, 10 milhões é 10 mega. Então, 10 milhões de ohms. Olha a corrente que chega aqui. Ele considera já essa aqui bem pequena, 24 microamperes e aqui 20 amperes, né? É uma extrapolação, né? Nessa situação aqui, vocês lembram que a derivada ela já está bem pequena, tá, sei lá, alguma coisa vezes 10 a menos 9. E é normal, porque já está variando bem pouco a função, ela já está se aproximando do seu valor final. E aí você vai perceber que a potência está 4.799,98, tá? E por fim, né, o maior valor que ele considera aqui, que é 1 giga-ohm. E aí, né, a corrente aqui já vai para nanoamperes, né, 240 nanoamperes, e aqui vai para 12 ohms. 12 ohms, para 20 amperes. E perceba que aqui a tensão também vai mudando, né, 240 volts. Bom, pessoal, enfim, eu espero que vocês tenham conseguido entender, compreender bem, tá? Esse vídeo terminou um pouquinho diferente com essa simulação. Justamente para poder perceber essas sutilezas aí que a gente precisa enxergar, tá bom? É importante a gente bater o olho na questão e ter a capacidade de perceber o que é que a gente quer encontrar, qual a resposta a gente acha que vai encontrar. A gente primeiro faz esse pré-processamento aí da questão, né? E depois, a gente entendendo mais ou menos o que a gente quer encontrar, a gente faz as contas. Por quê? Porque quando a gente sabe mais ou menos onde a gente quer chegar, a gente tem uma ideia se o nosso resultado que a gente encontrou é próximo daquilo que é real ou se distancia muito. E assim a gente tem uma noção maior, um discernimento maior se o que a gente está fazendo está certo ou errado, tá bom? O nome desse aplicativo, eu esqueci de falar, ele se chama Every Circuit. Esse aplicativo aqui, tá? Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenham conseguido aprender alguma coisa aqui. E continuem trabalhando, continuem estudando, tá? Aproveitem o tempo livre de vocês. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.